João Paulo fecha o gol e garante um ponto para a equipe do Santos jogando fora de casa contra o Guarani em Campinas, e é sobre esse jogo que a gente vai falar agora. Para quem pensa que o Santos teve uma partida ruim porque o João Paulo foi o melhor em campo, tá muito enganado. O Santos jogou bem, principalmente o primeiro tempo contra o Guarani. Méritos para a equipe de casa, que realmente fez uma partida de recuperação incrível contra o Santos. Mas vamos falar sobre esse jogo exatamente agora. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo, mande para os seus amigos torcedores do Peixe, torcedores do Guarani, para saber mais sobre esse jogo, como que foi Guarani e Santos a partir de agora. Vamos lá! O Santos começou a partida contra o Guarani tomando muita pressão. O Guarani é um time que está confiante, é um time que acredita no chute de fora da área, que apesar de, depois de ter vencido o São Paulo em casa por 2-1, ter perdido as duas partidas em sequência, é um time que já mostrou, quando são os jogos grandes, ele aparece. Contra o São Paulo fez 2 golaços. O Lucão do Break de fora da área fez, acho que, o gol mais bonito por enquanto do Campeonato Paulista, e o Diogo Matheus batendo falta fez também um belíssimo gol, e o Guarani sentiu que o chute de fora da área é o diferencial e o time tá confiante. Foi assim que a equipe começou os primeiros 15 minutos contra o Santos. O Santos estava bem fechadinho na defesa, não dava brechas para entrar dentro da área, e o Guarani arriscou muito de fora da área, foi muito perigoso com o Giovanni Augusto, com o Lucão do Break e com outros jogadores. O Iago pela ponta direita foi uma grande fumaça na defesa do Santos. Falando de ponta direita do Guarani, defesa esquerda do Santos, já a gente fala de Felipe Jonathan, tenha calma. Mas ainda sobre o Guarani, os primeiros 15 minutos de muita intensidade, muitos chutes de fora da área, e aí tá a diferença de um time que tem um goleiro seguro, um goleiro que traz confiança, um goleiro que traz segurança para o seu sistema defensivo e para o resto dos seus jogadores. O João Paulo foi fazendo as defesas com tranquilidade, espalmou algumas bolas? Sim. Mas com tranquilidade o goleiro do Santos foi acalmando o time, e nisso o Santos começou a fazer uma coisa muito interessante que eu não vi acontecer na temporada passada. Além de ter sustentado a pressão inicial dos 15 minutos do Guarani, começou a trocar passes no meio campo. O Camacho estava jogando bem até essa parte do jogo, o Santos trocava passes, o Ricardo Goulart participando de troca de passes no meio campo. E aí o Santos constrói o gol na maior deficiência do time, que foi na temporada passada, na bola aérea. Numa jogada de bola aérea, o Eduardo Balderman marcou o primeiro gol dele com a camisa do Peixe. O Santos fez 1-0 no Guarani, e se tivesse forçado mais na primeira etapa, poderia ter construído o segundo gol e uma vantagem maior contra a equipe do Guarani, que seguiu perigosa, seguiu chutando muito no gol, mas o Santos terminou o primeiro tempo melhor e poderia sim ter arrancado uma vantagem maior no placar. Quando começa o segundo tempo, as deficiências do Santos começam a ficar expostas. A primeira delas, a gente já sabe que a lateral esquerda do Santos é um calcanhar de Aquiles. O Felipe Jonathan tem muita dificuldade para marcar. Principalmente quando você tem do lado dele o Iago jogando o que estava jogando. O ponta direita do Guarani, sem dúvida nenhuma, é um jogador que tem que ser olhado com atenção pelos grandes times brasileiros para disputar a Série A desse ano. Jogou muito bem a partida, e na lateral esquerda do Santos a gente sabe que não precisa também de tanta qualidade assim para você passar por aquele setor do campo. E a segunda deficiência do Santos é que o Santos não tem jogadores de características de marcação no meio campo. O Zanocelo e o Camacho, quando viram a fumaça do Guarani, eles ficaram perdidos, nenhum deles acharam o Giovanni Augusto para marcar. O Santos não tem esse jogador, o cara ele precisa desse jogador para que o sistema dele funcione. Quando o time fizer um gol na partida, conseguir marcar o adversário e em estocadas no contra-ataque, dar o golpe final para que tenha uma defesa equilibrada. Não estou dizendo um time retranqueiro, mas um time equilibrado, que saiba marcar de acordo com o que ele enxerga de futebol e também atacar com qualidade. Essa foi a grande deficiência do Santos. Não conseguiu marcar o Giovanni Augusto, o Guarani continuou confiante, crescendo, atacando, e olha que a torcida já estava vaiando o resultado do Guarani. Mas o Guarani continuou em cima e conseguiu um pênalti, para alguns polêmico, para alguns não foi pênalti. Sendo bem sincero, eu até achei que o jogador do Guarani valorizou, dá aquela dobrada antes do toque, mas o Felipe Jonathan tá certo, o jogador do Guarani, o pênalti foi bem marcado, e aí vem a grande confusão, meu Deus! Para bater o pênalti, e aí? O jogador do Guarani bateu, o João Paulo fez a defesa, no rebote saiu o gol. E no rebote, o jogador do Guarani invade antes da cobrança, o jogador do Santos também, sai o gol, o cara tá impedido. Como que funciona a regra? A regra é da seguinte maneira: se o jogador não converte na cobrança de pênalti, quando tem invasão dupla, o pênalti tem que voltar. E foi assim que o árbitro, depois de muita confusão, depois de entender errado a própria interpretação dele, consultar o VAR e a ajuda dos universitários 1 milhão de vezes, decidiu voltar à cobrança, na minha opinião, acertada, mas não deixa de ser polêmico e diferente com toda certeza. E aí o Giovanni Augusto bate, converte para o Guarani segue em cima do Santos,
E no juntar dos cacos, esse empate fora de casa para o Santos, é claro que para termos de campeonato, o Santos está em terceiro no grupo dele com 5 pontos. Mas se você parar para analisar fato a fato, 2 partidas fora de casa, venceu o Corinthians na Neoquímica Arena e empatou com o Guarani por 1-1 fora de casa. O Santos tem que decidir a vida dele dentro de casa. Eu levaria esse pontinho do Brinco de Ouro da Princesa como um resultado bom pela atuação que teve o João Paulo. O Guarani teve mais de 12 chutes no gol do Santos. Você vê realmente como foi o ímpeto do Guarani. O Santos teve essa dificuldade no segundo tempo, acabou engolido pelo time da casa, mas fez uma boa partida. Méritos para o Guarani, que foi um time que quase subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Até a última rodada brigava, terminou em 6º lugar na Série B, e que esse ano nos jogos grandes está competindo, venceu o São Paulo e agora empata com a equipe do Santos. Calma, torcedor do Peixe, o caminho está desenhando. O Carille teve 2 jogos apenas esse ano e conquistou uma vitória e um empate fora de casa. Foco nos jogos em casa, que o Peixe está mostrando um futebol muito interessante para esse ano. Ajustando e chegando uma pecinha ali e outra aqui, alguns jogadores entrando em forma. Falando em jogadores entrando em forma, até mesmo o Lucas Braga, que foi por algum momento um dos grandes jogadores do time, mas a forma às vezes do cara não está melhor, então você pode trocá-lo. Uma coisa que eu tenho certeza, o Felipe Jonathan não tem condições de ser titular no próximo jogo do Santos. Aí o Carille vai estar errando e muito se deixar o Felipe Jonathan de titular e bancar na próxima partida do Peixe. A não ser que ele vire um exímio marcador, ou um marcador nota 6 pelo menos, aí o Carille vai ter razão de deixar ele em campo. O menino lá, o Lucas Pires, está pedindo passagem, entrou com personalidade nos 2 jogos que ele entrou no jogo. Gostou do vídeo? Mande pro amigo, se inscreva, fique de olho, sempre conteúdo sobre os 4 de São Paulo aqui no Pitacos do Esporte.